Fala aí pessoal, seguindo a ordem aí, né, que vocês me pediram. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Xindong Demazone, né, Demazone pombo, popularmente conhecido. Peixinho aí que conquista o coração de muitos novatos aí no mundo dos ciclos africanos. Então galera, o Demazone pombo popularmente conhecido como Demazone pombo, é um ambuna, né? Ele habita a parte rochosa do Lago Malawi. O biótipo dele é o Lago Malawi. E o Demazone você só vai encontrar duas populações. Se eu não me engano, eu não sei falar muito bem o nome dos locais lá do Lago Malawi, do Tanganyika, enfim. É Nedumbi Point, eu vou deixar o nome aqui na tela. Nedumbi Point e Pombo Rocks. São esses dois únicos locais que você vai encontrar a população de Demazone. Só que você não vai ver muita diferença em relação à coloração, né? Em alguns peixes como o Auratus, você vê uma variação de coloração bem grande, né? Se for depender assim da área da onde o Auratus da onde ele vive, né? Por exemplo, se o lago for mais escuro, se essa parte onde o peixe vive no lago for mais escura, o peixe pode ser um pouco mais escuro. Se a parte for um pouco mais clara, tiver um pouco mais de iluminação, o peixe pode ser um pouco mais claro, enfim. Isso pode também afetar, é só um fator, tá galera? São vários fatores, mas é só um exemplo para vocês terem uma ideia mais ou menos de como a localidade, né, a localização onde o peixe vive no lago pode interferir, né, na sua coloração, na sua morfologia, enfim. Temperatura, parâmetros de água, galera, clássicos do Lago Malawi, pH de 7.8 a 8.6, é o que eu sempre indico aí para vocês. GH e KH, ou seja, dureza geral e dureza em carbonatos, de 6 a 10 graus. Eu aqui no meu, eu deixo a dureza em carbonatos, que é o KH, em 8 graus, e a dureza geral eu mantenho ela em 10 graus no máximo mesmo, já para manter bastante tempo. Temperatura, indico aí no máximo 28 graus, no máximo, não deixe passar disso, galera, evitem temperaturas acima de 28 graus. E no mínimo aí uns 23, 24 graus, beleza? Os ciclos africanos, eles suportam tranquilamente águas frias, mas a questão de você manter os parâmetros da água, manter a temperatura, né, da água, é a questão de queda de temperatura. Por exemplo, se teu aquário está com a temperatura de 28 graus hoje, aí do nada muda o tempo, igual acontece aqui no Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro muda o tempo de uma hora para outra. Aí do nada mudou o tempo, ficou frio. A temperatura cai lá para 23 graus, um exemplo. Teu peixe pode correr grande chance de desenvolver o ictio nele, né? Às vezes você compra um peixe, o peixe não passa pela quarentena e já vem com o ictio, né? Só precisa de uma oportunidade dessa para poder desenvolver no peixe. É uma ideia para vocês, né? Ficar mais ligado na temperatura, que a temperatura é um fator muito importante. A temperatura, sim, galera, a temperatura mata o peixe, beleza? A alimentação, né, do Demazone na natureza, com base herbívora aí, se alimenta das algas, né, que tem no lago. E em aquário não vai ser diferente, né? A base alimentar também deve ser herbívora, né? E alguns suplementos você pode sim dar com base em proteína animal, mas não exagero, galera, lembrando, não exagero. Por exemplo, você dá aí 5 dias de ração com base vegetal e 2 dias com base animal, né, no aquário, assim, pro Demazone. Por exemplo, você quer dar uma ração de coloração, né, que a maioria das reações de coloração são com base de proteína animal, aí você pode dar uma vez por semana, 2 no máximo, entendeu? Mas o Demazone pombo, ele tem a base alimentar herbívora. Galera, dimorfismo sexual. Para quem não sabe, dimorfismo sexual é a diferença entre o macho e a fêmea, né? Em relação à coloração ou até a morfologia mesmo do peixe, enfim. No Demazone, cara, você vai procurar na internet, você não vai achar nada preciso. Algo que fale assim, o macho é assim e a fêmea é assim. Não, tipo, eles são muito parecidos. A diferença é que quando eles ficam adultos, a fêmea fica um pouquinho menor do que o macho, né? Mas às vezes isso não é nem perceptível. As coisas que eu percebi ao criar, na criação, na experiência própria.
O macho, ele tem a coloração muito mais intensa do que a fêmea. E você vai achar aí as faixas dele preta muito mais, tipo, mais certinhas, né? Bem mais pretas, mais intensas, né? E o azul muito mais intenso também. A fêmea, ela já é um pouco mais desbotada. Ela não chega a ser cinza, mas ela é a coloração da fêmea também é forte, mas comparado ao macho, é bem mais fraca. E eu percebi também que as nadadeiras, tanto a dorsal quanto a nadadeira anal, a do macho, ela é mais pontiaguda, né? Tanto a dorsal quanto a anal, mas só que na dorsal é mais visível isso, né? Quanto a da fêmea, né? Resumindo, a nadadeira dorsal, as nadadeiras são mais pontiagudas. O Demazone, galera, assim como o Saulose, são espécies que não ficam tão grandes, né? Eles ficam aí com seus 8, 10 centímetros, assim, estourando no máximo mesmo. Eu acho que até hoje, particularmente, eu não vi nenhum Demazone maior do que isso. Se você viu, provavelmente era híbrido. Então, são peixes pequenos, né? Eu aqui tava pensando em colocar no meu aquário ou Saulose ou Demazone, né? Mas só que como eu crio também, vocês podem ver aqui, eu crio alguns reps, né? Alguns aplocromídeos e algumas rolocárias. Como tem alguns aplocromídeos que tem o hábito piscívoro, né? Para ser mais claro, carnívoro, né? Eu preferi evitar colocar o Demazone ou Saulose, porque são embudos que ficam bem pequenos, né? E depois que alguns aplocromídeos crescem, eles ficam porque tem gente que não tem ideia, acho que esse criofilcano fica pequeno, mas tem uns apps que ficam bem grandes, ficam aí com uns, sei lá, uns 30 centímetros, 35, alguns podem passar de 45 centímetros, que eu já vi alguns casos, 45 centímetros não, desculpa, de 40 centímetros, que eu já vi uns casos de Bucochromis, né, que é um peixe difícil de achar aqui no Brasil, só que eu já vi em aquários e muito grande, o bicho era bruto demais, né? O pessoal fala que para quem cria jumbo, né, ciclista africano, na visão de quem cria jumbo, é um jumbo, né? Então, alguns ciclistas africanos, obviamente. Então aqui eu acabei optando por colocar por enquanto, eu tô só com duas espécies de embunos. São duas espécies que eu gosto muito. É o Yellow, que é o Labidochromis caeruleus, e o Trivavassai, né? Que eu tenho aqui é o Adotrophis Trivavassai Tumbi West. É o tradicional mesmo, corpo azul, nadadeira laranja. São peixes, são embunos que ficam super bem com reps, com aplocromídeos, e são peixes que são embunos que crescem bem, né? Tipo, o Yellow ele fica aí com uns 14 centímetros, 12 centímetros, e o Trivavassai passa disso. E galera, em relação ao comportamento do peixe, por mais que sejam pequenos, os Demazones não são tão pacíficos assim. Eles têm uma agressividade que é maior do que o tamanho deles. Agressividade não, questão de território. É por isso que eu não indico, quando você for colocar o Demazone, se você quer um aquário e você quer de qualquer forma ter um Demazone, evite colocar peixe com a coloração parecida com a do Demazone. Vou dar um exemplo que tá muito tradicional ver em aquários. Maingano, né, que o pessoal conhece como Auratus azul, e o Demazone juntos, no mesmo aquário. O Maingano, como todo mundo sabe, tem a coloração azul com preta, igual a do Demazone. A diferença são as listas, mas eles não querem nem saber das listas, eles querem saber mesmo da coloração. Então isso dá muito problema, e às vezes, na maioria das vezes que eu vejo, o Demazone sai em desvantagem, mas não por causa do tamanho, por causa mesmo da agressividade aí da maioria dos Mainganos, né? São um dos crídeos africanos aí que são os embunos mais brutos do meu ponto de vista, é o Auratus e o Maingano, o Picano também, mas esses dois primeiros principalmente. E eu já tive experiências ruins em misturar Demazone com Maingano, na época que eu era mais novato, né, no aquarismo. Novato, até há pouco tempo atrás também, eu tentei inserir o Maingano aqui, só que não deu certo, eu acabei tirando, né, porque o meu Maingano, ele acabou matando o Demazone na porrada mesmo. Então, se você tá achando aí que você vai colocar o Demazone e vai ficar de boa, o Demazone não é um peixe tão de boa assim. Ele é corajoso, né? Pra ser mais preciso, é um peixe bem corajoso. Ele não perde em nada por esse ciclista de porte maior do que o dele.
peixinho bacana, eu gosto dele. E a reprodução, galera, ele é incubador bucal materno, né, típico aí de vários embunos, a grande maioria aí, praticamente todos os embunos, incubador materno. Lá eles fazem aquela dança do acasalamento, aquela parada toda lá, aquele climão, né, e depois a fêmea faz a incubadora bucal, né, faz a incubação, ela fica com os ovos na boca até chegar aos 21 dias e eles poderem nadar livremente não, né, mas eles poderem sair, né, da boca dela. Eu, como já falei, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre reprodução, porque é um assunto que dá pano pra manga aí, né, e é bom fazer um vídeo só pra isso. Então, para resumir, o Demazônia, galera, é uma espécie sensacional, de coloração praticamente única. Esse, para quem gosta de peixes azuis, o Demazônia é um peixe maravilhoso. A manutenção dele em aquário não tem muito mistério, né? É um peixe que um iniciante facilmente conseguirá lidar, né? Só seguir as regras aí que eu falei no vídeo, né? Em relação à mistura dele aí, é básico, né? Para quem tem esse peixe africano. A coloração influencia na agressividade dos peixes, né? Até peixes do mesmo gênero também influenciam, por exemplo, misturar xindongo de Amazônia com xindongo saulose dá problema, assim como também dá problema, já vi problemas com socolof, né? De Amazônia com socolof. Enfim, é só ter consciência que você não vai ter problema. E é isso aí, galera, espero que tenham curtido mais um vídeo falando aí sobre espécies. A próxima espécie que eu devo falar é sobre o Metria clima lombardoi, né? Eu tô seguindo uma lista aí de que vocês mandaram nos comentários, então eu tô anotando por data, né? Assim, quem chegar primeiro falando eu vou falar. Aí já tem uma listazinha aqui anotada, tem o lombardoi, já tem o fraiere, tem mais qual? Acho que tem até limestone já tem. Então, tem alguns peixes também que eu tenho, já tenho alguma preferência, o pessoal me manda até no WhatsApp, que eu também provavelmente devo falar aí futuramente, beleza? Se você tiver dúvida também sobre esses crídeos americanos, como Oscar, Jaguar, Texas Blue, esses peixes assim daqui da América do Sul, América Central, você pode mandar também aí na caixinha, no comentário aí, beleza? Que eu vou estar fazendo de tudo para poder te ajudar. Eu não fiquei a vida de aquarismo criando só ciclos africanos, né? Eu também já criei alguns primitivos e ciclos americanos, beleza? Não esquece, like, inscreve e compartilha com o pessoal. Valeu, um abraço e fui!